Fala galera, tudo bem? Robert for International Pulso Research, mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet através da plataforma do YouTube. Você também pode entrar no nosso site www.internationalpulsoresearch.com. Não se esqueça de inscrever no Trust também, que já está no Brasil, para que a gente possa realizar breve uma revolução que já se iniciou no Brasil. Pessoal, tem muita gente me pedindo para que eu possa falar um pouco referente à Amazônia, o que a gente vê aqui fora, qual que é a análise que a gente tem dessa proporção, dessa queimada, enfim, de tudo que está acontecendo. Então a gente tem que tentar explicar os dois lados. Eu vou fazer uma analogia referente ao governo de Jair Bolsonaro, você que está aí do outro lado, você que está no Brasil, que muitas das vezes não tem acesso à internet e está preso ainda na mídia convencional do que está acontecendo e que a gente analisa aqui fora. Bom, tudo isso aconteceu depois que Jair Bolsonaro assumiu. A gente sabe que ele tem um pacto aí, literal, com os ruralistas, os latifundiários, os grandes produtores aí de soja, enfim, pessoal do agronegócio, e existe aí uma ideia de tentar explorar a Amazônia através de empresas mineradoras, porque a gente sabe que é um lugar realmente que atrai o mundo. A Amazônia representa muito para o mundo e a gente vai estar explicando para você, mas o mais importante de você entender é que muitas das vezes a gente não dá atenção naquilo que a gente entende pelo nosso contexto. Por que eu estou falando isso? Nós vivemos no Brasil, eu estou fora, mas estou sempre aí, é minha pátria, é meu país, pátria é aquela que te dá o pão, realmente, mas muitas das vezes a gente está num lugar e a gente não consegue enxergar, muitas vezes a gente está longe do epicentro, ou seja, do fator primordial onde está acontecendo essas queimadas e o que isso vai infligir para a sociedade. Então muitas das vezes nós, principalmente o povão, a gente está meio que irrelevante, inerente à situação que pode acontecer mediante a isso. Então, dia 23, que passou agora, o presidente da França anunciou que não vai firmar o acordo do Mercosul, vocês estão acompanhando aí, mediante a imprensa alemã, e pediu boicote dos produtos brasileiros. Então, a gente está acompanhando aqui a guerra de Trump juntamente com a China. Tudo isso é um contratempo para poder já esticar o campo eleitoral das eleições dos Estados Unidos aqui, que provavelmente Donald Trump não vai se reeleger. Aí a gente vê o alinhamento com o Brasil. A gente vê os embargos que estão acontecendo entre China e Estados Unidos, Estados Unidos e Estados Unidos. A gente vê também a indignação de Trump mediante um corte de 1% da taxa de juros. Então tudo isso reflete o BRICS lá na Inglaterra, ou seja, na União Europeia. Então, nós estamos vivendo uma situação totalmente dramática ao redor do mundo e muitas das vezes essas informações não chegam na população, o pessoal menos privilegiado, porque a internet no Brasil nós temos 40% de internet ativa. É o pré-pago mais caro da face da Terra. E muita gente não tem acesso a essa informação por causa que não tem como ter um aparelho, um smartphone, muitas das vezes compra um paralelo, um Xing Ling, enfim, não tem um computador, somente o serviço. Eu tenho amigos que têm iPhone 10, iPhone ou Galaxy no Brasil, mas não tem serviço compatível. Então tudo isso deixa a desejar e a gente fica fora do eixo. A gente é um mero coadjuvante numa peça onde que nós não participamos. Muitas das vezes a gente jamais vai ser protagonista nisso. Então, o apoio oficial ao presidente brasileiro ao desmatamento e as consequências das queimadas estimulou os incêndios que devastaram a Amazônia. A gente sabe que entre agosto e setembro existe uma grande estiada na parte do Nordeste, enfim. E sempre teve focos de fogo, mas nunca foram tomadas as devidas precauções e agora essa foi totalmente irrelevante. Então aí tudo isso que está acontecendo pela essa questão que se tornou internacional agrava os ataques insanos aos governantes da Alemanha, da França,
Noruega e aos países árabes em geral. A gente vê em contraponto uma pessoa que está como um personagem que está comandando a situação do país. É um presidente que está comandando a 8ª economia do mundo. Ele está destruindo tudo que foi construído no passado por questão ideológica, porque ele acha que tem que ser do jeito dele. Então, muitas das vezes seria necessário um livro para poder enumerar todas essas canalices, essas ilegalidades cometidas pelo Jair Bolsonaro desde que ele assumiu a presidência. Ele trava uma guerra contra os seus princípios básicos da civilização democrática. A gente sabe que a democracia foi esvaziada no Brasil, o Estado foi esvaziado como um todo, e ele quer destruir tudo e não propõe nada de construtivo, nada de novo. Então ele governa através de decreto, com a política de austeridade. Ele fala uma coisa, volta, faz outra. Ele acompanha muito a inerência dos passos de Donald Trump aqui nos Estados Unidos, tentando ser um tecnocrata. Ou seja, ele já disse que não tem pulsão e suas iniciativas levam a ser realizadas, aumentar números de mortes no país, ultrapassando o ódio, as ilegalidades, o próprio preconceito e o racismo. Ele tende a armar a população, mudar regras de trânsito, apoiar chacinas como assassinatos na favela de nordestino, é contra a demarcação de índio, e são alguns inúmeros exemplos de prática de necropolítica do quadro geral do que está acontecendo no Brasil. Então ele tenta governar para minoria e tenta ao mesmo tempo estilar o ódio para criar uma guerra civil dentro do Brasil. Então ele utiliza essa guerra, essa guerrilha para criar um contraponto para tentar enfatizar suas ideias. Então todo dia ele se movimenta, ataca de frente, de back and forth, vai e volta, ele ataca, recua, muda o contexto, e o objetivo dele é esse: destruir a educação, a ciência e tecnologia, a cultura, os recursos naturais do meio ambiente, os direitos humanos, as organizações da sociedade civil, as instituições, enfim, política externa independente. Nós temos um filho dele aí que eu já fiz um desafio, quer ser embaixador aqui dos Estados Unidos por mera conveniência. Por que isso? Porque ele quer ser, ele quer estar aqui, e o que ele vai contribuir se não entende nada de tratado internacional, unibilateral, enfim. É isso que está acontecendo, e a gente está vendo aí que o perfil típico desse ditador, desse proto-fascista Jair Bolsonaro, é um cidadão absolutista incapaz de conviver com as instituições democráticas como um todo. Então, apesar de ser um outsider, ele é um cidadão que tenta expor as suas ideias e forja os grupos importantes setores do mercado, as forças armadas, principalmente o judiciário, onde ele estendeu a autonomia, não só para o judiciário, para o STF, mas principalmente para o Banco Central. Então ele está arriscando a reputação dele. O judiciário, em sua maioria, sempre apoiou as ações ilegais da Lava Jato, que condenaram o ex-presidente Lula sem prova para afastar da campanha eleitoral. Vocês sabem muito bem, graças aos interceptos com os vazamentos da Operação Lava Jato, estão tentando mudar as razões corporativas. A gente tem uma mídia que também tem um controle dos ministros do STF, então deixa um pouco a desejar, porque a audácia dos procuradores inerente pretender investigar até os próprios ministros sem base nenhuma e principalmente sem prova. Então existem 3 grupos principais que constituem essa base, pessoal, do apoio ao governo. Então, atacar a população é algo inerente no contraponto de Jair Bolsonaro, que muitas vezes deixa a desejar. Depois de 20 dias ele foi atenuar referente às queimadas que está acontecendo na Amazônia, a população revoltada. Ele fez um pronunciamento aí, não sabia nem o que iria falar, ele só realmente fez por causa da pressão do pessoal do agronegócio, os ruralistas, enfim,
o pessoal que são latifundiário, que recebe subsídio do governo, vende a soja. O Brasil está sendo pendurado, sendo justificado, sendo sustentado pelo agronegócio e pela mineração. O Brasil não tem desenvolvimento. O Brasil está desindustrializado desde a década de 80. A gente não vai crescer quase 38 de milhões da informalidade, não vai ter dinheiro suficiente para pagar a Previdência. Dá para entender onde eu quero chegar? O mais importante da questão moral e politicamente que incomoda o apoio ao governo é a questão ética e anticientífica que está destruindo o Brasil. As repercussões internacionais também deixam um pouco a desejar, porque a base de tudo, hoje saiu matéria no La Guardia, ontem saiu no New York Times, Washington Post, e assim vai, cada dia que passa, o país sendo deteriorado, a população vivendo uma escalada do medo, muitos em depressão, porque não tem esperança, não tem perspectiva, não tem ânimo de ver um horizonte, não tem alguém que traga literalmente uma resposta para a população. A população tentou assumir, comprar esse compromisso com Jair Bolsonaro de que ele realmente iria mudar. Agora já está entrando um outro ditador que está tentando desvincular. Você tem que tomar bastante cuidado. João Dória, o Hulk está vindo aí na calada da noite também, para poder montar um discurso paralelo ao PT que estava no passado e principalmente com o Jair Bolsonaro. Eu não falei para vocês, vocês entraram no novo, então eles vão tentar criar uma narrativa para poder perpetuar no poder e enganar a população como um todo. Muitas das pessoas me perguntam como é que aconteceu isso, Robert, como é que está acontecendo isso no Brasil, como é que o João Dória foi eleito prefeito de São Paulo, dizendo que não era um político, era um gestor, foi expulso do Ceará, roubando aí, nunca produziu nada, literalmente, que ele produziu foi com lobby, tráfico de influência, e agora é governador em São Paulo. A gente está vendo que existe algo por detrás de tudo isso, a gente não pode vacilar novamente. Então, esta questão política e moral incomoda muitas das vezes o apoio ao governo. Não gostou, é mandado embora. Frota foi expulso, assim vai indo, os que realmente não se alinham a Jair Bolsonaro. O mais importante é que essa base de apoio começa já a fraturar. O próprio agronegócio está assustado com as possibilidades de perder o mercado dos compradores de produtos agrícolas que exportam, que geram milhões e milhões de reais para o Brasil. Então os líderes associados ao agronegócio advertiram o próprio governo que tem que ter uma política de retaliação antiambiental, né, com curso de ameaça de exportação, principalmente para a Europa e os países árabes que compram milhares e milhares de dólares, de reais no Brasil, e a gente está vendo aí que existe essa retaliação do presidente da França juntamente com esses países que está vendo essa atrocidade que está acontecendo com o Brasil, e Jair Bolsonaro vai tentar se pronunciar depois de 20 dias. O STF também tentou, você que está acompanhando, desvincular uma parte do que foi arrecadado pela Lava Jato, balela, estão querendo tirar a poeira que está nas costas do Sérgio Moro, somente deitando Dallagnol, transferindo esse montante de dinheiro para poder ajudar. Mentira. Já falaram em 2 bilhões, agora são 28 milhões de bipulopami, então aí eles vão tentando empurrar para que o povo brasileiro, o povo esquece rápido, daí não sabe nem o que comeu semana passada e assim vai. Então a base de apoio de Jair Bolsonaro já começa a fraturar. Então é chegada a hora de criar uma aliança sólida, superpartidária, de oposição, nós que estamos aí, nós que somos nacionalistas, nós que somos governo progressista, realmente fazer algo para poder reconstruir o Brasil e mostrar para a sociedade civil que os movimentos sociais tentam visar e defender a democracia e barrar esse tipo de evento, dessa marcha insana contra a direção anônima ao epicentro da ditadura através desse protofascismo. Tentei resumir, pessoal, o que está realmente acontecendo com isso tudo. Hoje o Macron já fez uma reunião com o G7 e algumas pessoas, alguns líderes governamentais tentam se difundir do que está acontecendo na realidade, mas sempre existe um jogo de interesse. Então a parte, Jair Bolsonaro mente descaradamente
e se fosse um país democrata, ele não teria nem sido candidato. Então a parte que já foi queimada, foi desmatada, que ele tenta mostrar, o satélite mostra outra coisa. Existe um grande interesse dos latifundiários, que a gente sabe muito bem que a terra pertence à União, eles vão lá, fazem o que querem, exploram, e é isso que eles querem fazer, principalmente na área onde tem indígenas. Então tudo isso e muito mais traz essa mera coincidência daquilo que está acontecendo com o Brasil. 8 meses, quase 9 meses de governo de Jair Bolsonaro, tudo que tinha ele está tentando fazer, porque ele fala, não, o gerente é novo, quem está governando o Brasil sou eu e o que nós vamos fazer vai ser algo diferente. Então, você que está aí, você que está assistindo de próximo como protagonista, a gente está fora, mas está acompanhando, a gente vê que a mídia internacional está de boca aberta porque está acontecendo. Então, depois que a cobra está morta, todo mundo fala que poderia fazer. Então, não existe atitude. O desmonte é contra algo que ele jamais apoiou no passado e literalmente faz parte de um governo que viveu por quase 30 anos na escola do próprio Estado, tentando ditar as regras, ou seja, de um Estado mínimo. Tudo isso vai mudar o eixo das consequências que o povo brasileiro vai sofrer se a gente não se conscientizar disso. Eu li uma matéria ontem de uma entrevista que o Lula disse, o Lula acho que já está caindo também a ficha dele. Ele disse que somente o povo já tem que levantar a cabeça e sair para tentar reconstruir o país. Porque a gente sabe muito bem que somente o povo vai também tirar ele da cadeia. É uma coisa difícil, gente, mas nós, através do Trust Revolution, tentando conscientizar a população da melhor forma possível, para que haja essa revolução no Brasil, para que a gente possa colapsar o sistema e voltar realmente da estaca zero, reconstruir o país da forma onde eu e você possa participar. Tudo isso que está sendo feito, desmonte de tudo, eu fiz uma matéria, coloquei agora um artigo no International Post Research, 3 narrativas de um jornalista que tenta desmentir que a privatização realmente é favorável à nação. Aí eu coloquei a matéria, escrevi algo e mostrei, vocês vão lá, pode acompanhar, que essas 3 narrativas é totalmente algo evasivo para atrair e o discurso pronto, ou seja, para colocar na mente da população, realmente eles põem a matéria e fazem a própria interpretação, para colocar na mente da população que realmente a privatização é a saída para o país. Pelo contrário, a gente sabe que a iniciativa privada sempre vai visar o seu próprio lucro. É a mesma coisa que está acontecendo com essas queimadas. Agora essa área que foi devastada, eles vão explorar, invadir, explorar e vão drenar o lucro, o dinheiro para o seu próprio interesse. Acho que já deu para explicar assim para vocês. A gente volta no próximo vídeo. Obrigado pelo apoio às pessoas que realmente ajudam a gente da melhor forma possível, escrevendo aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Legal? Então, pessoal, não esqueça de se inscrever no Trust. Vai lá, www.trust-revolution.com, da melhor forma possível. Já tem camiseta lá, quem quiser comprar ainda, não tem preço. Boné, moletom vai sair mais adiante. A gente está aí com mais de 700 mil pessoas inscritas só no Brasil, no Trust, tentando ajudar o país aí a caminho de uma revolução. Grande abraço, a gente vê no próximo vídeo. Até mais.